Hoje é a nossa última aula do programa, gente. Aí, a partir da semana que vem, a nossa rotina muda, né? Hoje a gente faz a aula 8. Na semana que vem, uma aula de revisão. Então, a gente vai pegar a aula da semana que vem e revisar os principais tópicos dessas 8 aulas. Então, o que eu queria combinar com vocês aqui? É muito importante que na semana que vem todos estejam presentes. Por quê? A gente sabe, e eu estava inclusive agora, vocês deviam estar me vendo aqui, mas eu estava com o microfone mutado, eu estava numa reunião, numa videochamada com o professor Francisco e com o professor Eduardo, e a gente estava exatamente falando sobre isso. A gente tem a consciência que muitos de vocês começaram a trabalhar no caminho, quando começaram o curso não estavam trabalhando, agora estão trabalhando, outros que já trabalham e que chegaram em casa mais cedo por conta do final do ano, estão chegando em casa mais tarde, está com a rotina mais apertada. A gente tem essa consciência e a gente estava, inclusive, tentando remodelar o programa para encaixar para vocês, né? A nossa ideia é que vocês tenham o conteúdo e não sejam prejudicados por isso. Principalmente lá na outra turma de RH, a gente estava fazendo um ajuste de horário. Bom, o ponto é o seguinte, muitos de vocês foram perdendo algumas aulas no caminho. E tá tudo bem, gente, acontece. Eu vou falar para vocês, quando eu fazia a faculdade, tinha disciplina que eu não conseguia assistir. E às vezes você vai fazer o quê? Você não consegue, é difícil, a gente se esforça, a gente tenta, mas tem compromissos que são inadiáveis. Por exemplo, às vezes o trabalho acaba vindo na frente dos nossos estudos, porque sem trabalho a gente não consegue sequer custear os nossos estudos e ter uma rotina acadêmica. Então, assim, o que eu queria combinar com vocês aqui? E queria que vocês opinassem no chat, ou se quiser falar, solta o microfone e fala. Semana que vem é uma semana importante, porque nós vamos fazer uma aula de revisão. Então, na semana que vem, é a oportunidade para você que perdeu alguma parte do conteúdo, ter acesso, ainda que seja de uma maneira resumida, mas você vai ter acesso a um conteúdo que em algum momento você perdeu. Então, se por acaso vocês quiserem combinar comigo uma dinâmica diferente, eu topo fazer com vocês. Por exemplo, professor, impossível a gente entrar na sala 7h20, que é o horário que a gente começa, né? Eu abro a sala às 7, o professor Alexandre abre a sala às 7, e a gente começa, via de regra, 7h20. Professor, 7h20 eu estou chegando em casa, ainda não consegui me estabilizar. Vamos começar na semana que vem? Um exemplo aqui, vamos começar às 8? Não tem problema. O professor espera um pouquinho, a gente começa um pouquinho mais tarde. Eu tento dar uma enxugada para a gente também não varar a noite aqui, não ir até às 10, mas eu dou uma mexida no conteúdo para caber dentro do horário ali. A gente começa às 8, vai até umas 9h30. De repente, não, professor, vamos fazer essa reposição no sábado. Não sei. A ideia a gente chegou agora no final do bimestre, gente. E daqui a pouco vai ficar mais tranquilo. Semana que vem é muito importante que é a revisão, mas na outra semana é um simulado. Aí depois a gente vai fazer a prova, aí dá uma respirada para depois voltar com o conteúdo. Então, assim, o que eu posso fazer para ajudar vocês nessa rotina pesada que vocês estão enfrentando agora? Se tiver alguma coisa que eu possa fazer, saibam que eu estou aqui para apoiá-los, para ajudá-los, para a gente tentar fazer da melhor maneira possível. Não queria ser injusto de, por exemplo, dar aula para 3 alunos, 2 alunos, enquanto a gente poderia combinar todo mundo junto. Não dá para mexer no programa todo, mas pelo menos na revisão daria para a gente mexer. Tenho certeza que o professor Francisco apoiaria, o professor Marino, que é o coordenador do curso, apoiaria esse nosso combinado. Então, se vocês tiverem alguma demanda específica de tempo, de dia, eu me coloco à disposição, desde que a gente combine, né? Vocês sabem que eu também trabalho e a rotina também é maluca aqui, mas vamos junto, gente, vamos junto porque a gente chegou até aqui, beleza? E aí, o que vocês me dizem?
Não vou dizer nada, professor. Na verdade é isso aí. E aí? Ó, o Gui tá aqui com a gente. Ó, a Ruth, por mim às 20 seria ótimo, sábado de manhã. Vamos fazer assim? A gente deixa uma votação. Porque aí, vamos supor, se a maioria da galera votar para ser um pouquinho mais tarde, aí a gente faz um pouquinho mais tarde, grava, e quem puder assistir no sábado de manhã, assiste no sábado de manhã, e eu vou ficar pessoalmente disponível para tirar dúvida no WhatsApp. Então, por exemplo, a Cláudia que sugeriu o sábado de manhã, se fosse só ela que fosse assistir no sábado, aí você faz o seguinte, você assiste o vídeo, vai pausando, vai ouvindo, pintou uma dúvida, me manda no WhatsApp, eu fico sábado de manhã com você no follow-up para a gente poder fazer. Ó, o Lucas, para sair às 21 já está apertado, tem compromisso depois da aula. Bom, acho que a gente pode chegar num consenso, né, gente? A ideia é o seguinte, de novo, não é a gente mudar o programa é esse, é o que dá para fazer. A gente começa a nossa aula às 7, na verdade a gente abre a sala às 7, começa a nossa aula às 7h20 e termina por volta de 9 e pouquinho. O que eu estou tentando fazer com vocês é um acordo para a semana de revisão para todo mundo sair no lucro. Então, vamos fazer uma votação. Vamos dar algumas opções. Opção 1, sábado de manhã. Opção 2, sábado à tarde. Opção 3, no dia da aula, o horário um pouquinho mais tarde, começando às 20. O que tiver mais votação, a gente faz. Pelo que eu estou vendo aqui, o que vai ter mais votação por essa pequena amostragem vai ser na quarta-feira, às 20 horas. Então, quem puder participar, participa. O Lucas, que vai ter que sair às 9, não tem problema, você participa. O que você vai perder, Lucas? Você vai perder as questões, que não tem problema, tá no AVA. O importante é você pegar o conteúdo. Ah, professor, mas eu queria ver a aula toda. Não tem problema, o vídeo vai ficar disponibilizado, você assiste o restinho da aula no sábado, e eu fico lá disponível para tirar a dúvida. Então, assim, eu vou tentar fazer de uma maneira, gente, para ficar disponível para vocês, para todos vocês. Porque eu não posso, por exemplo, eu falar, olha, me procurem qualquer dia, qualquer horário. Aí não dá, porque eu também não tenho agenda. Mas dentro dessa janela de quarta-feira, um pouquinho mais tarde, e sábado, a gente combina um horário no sábado, aí um lapso de umas 2 horinhas, eu acho que já é suficiente. Eu fico disponível, por exemplo, das 13 às 15. Tô lá parado, chegou a mensagem, eu respondo, chegou uma ligação, eu atendo, eu tô lá para vocês. Ah, não, é de manhã, não tem problema, das 9 às 11, a gente alinha. Pode ser assim? Aí a gente continua esse bate-papo no nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Eu vou já entrar aqui na aula com vocês, para a gente não perder muito tempo. Vou dizer, quem aqui foi meu aluno no semestre passado? Ingrid, eu sei que foi. Ruth, eu sei que foi. A Cláudia foi minha. A Cláudia, o Lucas Gabriel foi meu aluno no semestre passado. Bacana. Essa aula, o Guilherme... aqui quase todo mundo teve aula comigo, né? Na verdade, só a Cibele que não, e o Gabriel Magalhães, né? Bom, por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando isso para vocês? Hoje é uma aula que muitos de vocês que já foram meus alunos vão se lembrar, vão se sentir familiarizados. Sabe por quê? Antes da gente fazer a revisão, fazer um pouquinho diferente hoje. Antes da gente fazer a revisão, olha aí,
tipos de negócios, modelos de tributação, orçamentação e o payback. Olha o que a gente vai ver na aula de hoje, ó, tipos de empresa, que são os tipos de negócios, modelos de tributação e os tipos de negócios. Bom, nesses tipos de empresa, nós vamos passar aqui por alguns modelos societários, que talvez vocês se lembrem deles da aula de legislação empresarial, porque a gente deu uma passada por eles. Então, nesse ponto, vocês vão ver uma familiaridade de conteúdo, na verdade, uma familiaridade bem próxima. No modelo de tributação, não. Talvez em alguma aula de tributário eu tenha falado de lucro real, de lucro presumido, mas a gente vai reviver isso aqui na economia. E depois, nos tipos de negócios. Beleza? Então, assim, notícia boa. Para quem já foi meu amigo, para quem já foi meu aluno, vocês vão recordar um conteúdo, porque hoje é um conteúdo que em algum momento a gente viu. E para quem não foi, vai ter contato pela primeira vez. Mas, assim, notícia boa, é um conteúdo mais tranquilo, principalmente para quem já viu esse conteúdo, vai se lembrar, vai ter uma experiência mais tranquila com essa matéria, embora ela seja bastante técnica, tá bom? Mas, assim, por que eu estou fechando com essa análise? Porque depois a gente vai falar das empresas, isso no próximo bimestre, tá, gente? Quando a gente voltar depois da prova, a gente vai começar a falar das empresas e o papel das empresas no cenário econômico. E vocês vão perceber que, dependendo do tipo de empresa, o seu papel no cenário econômico muda. Professor, dá um exemplo. Vou dar um exemplo muito simples. Uma empresa de capital aberto, uma sociedade anônima, ela tem um papel na economia fundamental, que é o papel da especulação. Quando a gente entrar propriamente no mercado de capitais, que inclusive é uma parte do nome da nossa disciplina. Então, assim, esse é um ponto. Por outro lado, uma sociedade limitada tem um outro papel na economia. A cooperativa tem um papel diferente na economia, porque ela está muitas vezes ali atrelada ao terceiro setor, que movimenta uma parte da economia. Então, no segundo bimestre, para a gente entender a participação dos players no cenário econômico, a gente vai começar a dar nome aos bois, ou seja, a gente vai começar a falar, olha, esse tipo de atividade é predominantemente exercida por tal e tal empresa. Para quem já teve a aula de legislação empresarial, vai ficar mais fácil, porque já conhece esse modelo. Ah, professor, eu não tive, eu só vou ter no próximo semestre. Minha vida está difícil? Não, não está difícil, mas talvez você não tenha o link para fazer. Então, o que eu pensei? Como a maior parte aqui teve, e só a Cibele e o Gabriel que não tiveram, vamos colocar todo mundo na mesma página, é uma turma pequena, a gente adequa todo mundo. Então, eu importei uma parte de uma aula lá da legislação empresarial, que são os modelos de empresa, os tipos de empresa, porque aí, quando a gente chegar no bimestre que vem, né, daqui a 4 semanas, a gente está todo mundo na mesma página para poder falar dos assuntos que a gente vai falar. Pode ser assim, gente? Vamos combinar desse jeito? Ok? Se não, talvez, ou mais ou menos? E aí? Não me abandonem. Participem. Sim, ó, Lucas, disse sim. Sim. Olha aí, vamos lá. Vamos relembrar agora sim, de fato, entramos, né? Vamos relembrar aqui o que a gente viu na nossa aula 7. Olha lá. Estrutura de análise macroeconômica. O que a gente falou lá na nossa aula passada sobre estrutura de análise macroeconômica? Que existem basicamente 2 tipos de economia. Uma economia que é uma economia monetária, ou seja, a economia que gira em função da moeda, o valor, né, como um cédula de troca, e uma economia que gira em torno de uma realidade. Na verdade, a economia é uma economia real. Por quê? Porque é óbvio, você não come a sua nota de R$50, você come arroz, feijão. Então, o dinheiro serve para adquirir bens.
Então, quando nós estamos falando de um cenário econômico real, a gente está falando do sistema de trocas. Porém, a moeda, que é uma unidade de valor, ela trouxe para nós a ideia de uma economia monetária, porque a economia monetária ela tem alguns pilares, algumas bases que vai além do sistema de permuta, do sistema de troca. Então, em modelo macroeconômico, nós temos essas duas linhas de raciocínio. Uma disciplina, e nós vamos, uma vertente, né, que nós vamos chamar de economia real, onde a coisa de fato acontece. Eu troco A por B, troco peixe por fruta, e casa por tecido, a coisa como ela é. E existe uma economia monetária que é lá, já no segundo ponto aqui, a questão da função da moeda, né? Primeiro, ela é um instrumento de troca, então ela nasce para ser um instrumento de troca. Olha, ao invés da gente ficar trocando aqui, ó, o seu cereal com a minha carne, com o meu animal, vamos fazer o seguinte, vamos pegar um pedaço de papel, dar a ele uma unidade de valor e a gente vai dizer que ele vale tanto, está convencionado. Então, por exemplo, a nota de 50 vale mais do que a de 5. Por quê? Porque a gente convencionou assim. E a carne vale 50, a fruta vale 5. A gente foi dando pesos e medidas aos bens que estão disponíveis na economia para que a gente pudesse usar a moeda como unidade e instrumento de troca. Só que a moeda ela começou a ficar represada na mão de algumas pessoas de tal maneira que se criou o conceito seguinte, peraí, eu estou comprando o que eu preciso, mas ainda está me sobrando moeda. Então, ela passa a ganhar aqui uma ideia de reserva de valor, ou seja, você tem aquelas pessoas que são superavitárias. Vamos dar um exemplo aqui. O Guilherme é aquele rapazinho que ele recebe no 5º dia útil do mês, ele recebe lá o salário dele, quanto que o Guilherme ganha? Ele me falou hoje mais cedo no WhatsApp. O Guilherme ganha R$8.000. Então, quando chega lá no 5º dia útil, o que ele faz? Ele recebe R$8.000 na sua conta bancária e ele começa a gastar. Ele paga as contas, ele sai com a morena, ele vai fazendo a brincadeira toda lá. Só que quando chega lá pelo dia 26, 27, ou seja, o mês ainda não acabou, mas o Guilherme já torrou todo o dinheiro dele. E quando ele chega lá no dia 26, 27, ele não tem mais dinheiro. Os 8.000 que ele ganhou no 5º dia útil já era. Então, o Guilherme é um sujeito que nós vamos chamar de deficitário, porque ele tem déficit financeiro. Ele não gerou receita. Por outro lado, a Ruth não ganha 8, tadinha. A Ruth ganha 5. Mas a Ruth, ela vive muito bem com 3. Então, sobra 2. E no final do mês ali, quando chega no 5º dia útil do mês seguinte, que ela está recebendo de novo 5, ela ainda tem um saldo de 2. Então, ela acumula 7. Aí depois ela gasta mais 3. Então, ela tem 4. Aí ela recebe mais 5. Ela fica com 9. Aí ela gasta mais 3. Ela fica com 6. Ou seja, ela é superavitária. Ela tá gerando caixa, ela está gerando receita. E aí o que ela faz? Como ela não empreendeu toda essa moeda no sistema de troca como o Guilherme empreendeu tudo na troca. Ele pegou, ele comprou a carne, ele comprou o alimento, ele comprou a roupa, enfim, ele gastou o seu dinheiro. Ele transformou o seu dinheiro, unidade monetária, né, unidade de valor, em economia real. A Ruth não gastou, então ela transformou em economia monetária. Essa é a ideia, porque ela passou a fazer reserva de valor. Quando nós fazemos reserva de valor, a gente entra aqui no terceiro ponto. O que é a reserva de valor? É a retenção de moeda. Eu retive moeda, não coloquei toda a moeda à disposição. E a retenção de moeda serve para quê? Negócios ou transações, ou seja, se a Ruth quiser empreender, se ela quiser abrir o seu próprio negócio, ela vai necessitar do quê? Do capital de investimento. É o primeiro dinheiro. Por exemplo, para abrir uma empresa, quanto custa para abrir uma empresa? Tem uma questão de imposto, honorários advocatícios, insumos, maquinário, aluguel, estrutura, software. Tem uma série de custos que estão atrelados à abertura de um novo negócio e que a Ruth vai conseguir porque ela tem a reserva do capital.
Então, quando a gente faz retenção de moeda, a gente cria a possibilidade de ser um investidor em negócios ou transações. Muitas vezes, a gente tem uma ideia muito boa, mas a ideia é inexequível. Por quê? Porque eu tenho a ideia, mas não tenho como executá-la, não tenho o capital para investir. Bom, outra coisa que pode ser feito é precaução. A Ruth tem uma reserva de precaução. Isso é um outro fator que advém da retenção de moeda. Como assim, professor? Imagine que ela que ganha aqueles 5 todo mês, num dado momento a empresa fala assim, Ruth, ó, acabou a brincadeira, nós fechamos a lojinha, você está na rua. E a Ruth se vê desempregada. Como que ela faz com a rotina dela? Poxa, ela tem uma reserva, então durante um período de tempo, até que ela consiga uma recolocação profissional, ela vai consumir aquela reserva, que é aquela moeda retida, que ela vai usar no lugar da moeda circulante. Então, aí nós estamos falando de precaução. E, por outro lado, é a especulação, que é mercado de capitais, né? A moeda, por exemplo, se você tem uma empresa de capital aberto, vem alguém e compra, por exemplo, um fundo de investimento, aplica 1 bi na empresa, sei lá, isso acontece bastante, das empresas receberem um aporte para desenvolver um determinado momento, um determinado negócio. O que vai acontecer? Bom, o que vai acontecer é que o mercado vai especular o resultado daquilo e, com base nessa especulação, as ações dessa empresa podem subir ou descer. Fatores que modificam o valor do dinheiro. É legal, professor, eu tenho retenção de moeda, ou seja, eu tenho dinheiro aqui guardado, mas esse dinheiro tem o mesmo valor? Não, esse dinheiro ele pode sofrer uma variação para mais, como ele também pode sofrer uma variação para menos. Quais são os fatores que modificam o valor do dinheiro? Bom, a inflação. A gente falou bastante de inflação, né? Baseada, inclusive, nas taxas, né? A inflação acompanha a taxa, isso tem como parâmetro também um pouquinho da Selic, a gente falou um pouco disso. O risco, quanto maior o risco, maior o ganho, então você também acaba modificando o valor do seu dinheiro. Como assim? Eu emprestei 50 mil para a Ingrid, só que a Ingrid me deu um imóvel em garantia. Então, quando ela me devolver esses 50 mil, ela vai me devolver 52, porque eu já tenho uma garantia. Porém, eu emprestei também 50 mil para o Guilherme, e o Guilherme não tinha um imóvel para me dar em garantia. Então, quando ele me devolver, ele vai me devolver não 52 e nem 50, ele vai me devolver 60. Por que quando o dinheiro volta do Guilherme, ele volta mais valorizado do que quando ele volta da Ingrid? Porque em uma operação eu tenho mais risco, na outra eu tenho menos risco. O risco é um fator que modifica o valor do seu dinheiro. E, por fim, a liquidez, né? O que é liquidez? É o tipo de ativo que o seu dinheiro pode gerar. Por exemplo, imagine que eu tenho aqui ações na Bolsa de Valores. É um ativo líquido, né? É um ativo que tem liquidez, porque se eu precisar do dinheiro, eu vou lá, vendo todas as ações, torro elas, e um dia ou dois o dinheiro está na minha conta e eu consigo usar esse dinheiro. Agora, imagine, por exemplo, que eu tenha uma fazenda. A fazenda não tem o mesmo grau de liquidez de ações na Bolsa de Valores, porque se eu quiser o dinheiro da fazenda, eu tenho que anunciar a fazenda, tenho que ter quem compre a fazenda, a forma de pagamento. Então, às vezes, o dinheiro, quando está num ativo físico, ele está mais difícil de você acessá-lo, ele não tem liquidez. Então, é um dinheiro que tem valor, porém não tem liquidez. Quanto maior a liquidez do dinheiro, mais valorizado ele fica consequentemente. E aí, por fim, a gente fecha a nossa aula da semana passada falando do valor relativo dos ativos. O que é o valor relativo? É relativo ao quê? Então, essa relatividade, ela está sempre ancorada em determinado fator externo. Então, o dinheiro, ele pode ser relativo ao lucro, ou seja, ao tipo de operação econômica que você faz. Comprei por 5, vendi por 15, tive 2 de custo, resultado operacional, lucro de 13. Porra, legal. Então, o lucro. Desenvolvimento tecnológico é aquilo que agrega valor, a gente deu até o exemplo da Uber, e o bem-estar da população, sobretudo atrelado a questões ligadas a políticas públicas.
certo? Aí a gente entrou um pouquinho em governo e fez alguns comentários já no finalzinho da nossa aula passada. Dado e por revisado, gente, ok? A aulinha passada, 10, para quem não estava, vocês viram que eu dei uma aprofundadinha para a gente poder ficar todo mundo junto. Tranquilo? Tranquilo? Yes. A Ruth gostou, né? Porque no meu exemplo ela ficou poderosa, o Guilherme ficou afundado, e a gente vai levando. Bom, deixa eu passar aqui. Então, na nossa aula 8, nós vamos falar do quê? Nós vamos falar de tipos de empresa, modelos de tributação, e a gente pode, se der tempo, falar um pouquinho de tipos de negócios, coisas de capricorniano, gosta de ver o mal do próximo. Olha, o capricorniano, daqui a pouco, o Guilherme, me fala uma coisa, cara. Estavam me falando um negócio, eu não sei se é verdade. Tem uma... Como que é? Jamais, em uma aula, nem carro eu tive. Fiquei com patinete, é verdade. Ô Guilherme, teve uma pessoa na empresa que falou para mim assim, nossa, eu tô até com medo das próximas semanas. Aí eu falei, por quê? Porque você vai ficar uma fera, você vai ficar... Aí eu falei, não entendi, sabe? Eu falei, logo eu, um doce amor de pessoa que sou, essa assim é porque você vai entrar no seu inferno astral, que é o mês que antecede o seu aniversário. Como eu faço aniversário 27 de dezembro, segundo ela, que é a minha estagiária, disse assim, quando for no 27 de novembro, você vai entrar numa semana de... Isso é verdade? Queria que você me explicasse isso, Guilherme. Você é meu consultor esotérico, espiritual, de assuntos de horóscopo. Vai ter festa, professor? Chamar a gente do curso. Então, Lucas, deixa eu falar um negócio pra você, bicho. Você imagina o quanto que eu sofro, né? Porque fazer aniversário no dia 27 de dezembro, cara, eu tô ali no limbo, né? Natal, Ano Novo, a galera tá viajando, dificilmente rola festa. Falar para você, dificilmente rola festa. 2 anos atrás, em 2018, não, mentira, ano passado, 2018 não rolou festa. Ano passado, 2019, eu peguei um barzinho na Moca chamado Zero Grau, um barzinho legal pra caramba. Eu fechei esse bar e chamei todos os meus amigos, principalmente os que estavam com crise, porque eles não foram viajar. Foi o único ano que eu fiz uma festa. Mas, no geral, nunca dá certo. Ninguém vem, né? Olha, a Ruth faz dia 21, diz que é ruim, né? Fazer aniversário nessa época. Eu não vou falar que é ruim, tá, gente? Legal, bacana. Acaba sendo uma coisa mais pra família. Mas festa mesmo não dá pra fazer. Não dá. Vocês estão viajando, vocês estão curtindo uma praia, nossa, difícil. Eu vou ter uma outra ponto, né? É melhor chamar para a virada do ano. Sabe qual que é o ponto, gente? Faz 7 anos, deixa eu ver, eu com 25, faz 7 anos que eu trabalho na área da educação. Sempre trabalhei nessa área, sempre não. Desde 7 anos atrás, eu sempre trabalhei nessa área da educação. E eu trabalhava em universidade, trabalhei em escolas, trabalhei nesse mercado ligado à educação. E o que acontece? Esse mercado tem uma característica que é o seguinte, se trabalha com férias coletivas no final do ano. Então, quando chega ali no dia 15, 16 de dezembro, a gente assim, férias coletivas, só volta dia 15 de janeiro. Então, por um lado, eu sempre tive férias nesse período, faz 7 anos que eu tiro, que eu fico tranquilo nessa semana de dezembro para janeiro,
Mas é aquela coisa, né? Tá todo mundo de férias, então todo mundo viaja, não tem como chamar. Caprica é quase um demônio, mas no fundo é tranquilo. Com uma faca na mão e uma cruz de cabeça para baixo no pescoço. Está de boas. Olha aí, ó. Você falou, eu não largo a minha. Tá sempre aqui comigo. A minha cruzinha no pescoço. Só não tá de cabeça para baixo, né? Então eu tenho um voto de confiança. Bom, vamos aqui para o nosso assunto. Você virou agora. Nada, gente, nada. A prova de vocês, inclusive, já está pronta. Já tá uma baba a prova de vocês. Vocês deram sorte de eu fazer a prova na semana que eu estava apaixonado. Hoje eu já não estou mais. Hoje eu já estou com o coração peludo, ruim. Mas naquela semana passada, vocês lembram que eu estava apaixonado, colocando música romântica. Já aproveitei para fazer a prova. Agradeçam. Porque, ó, tá uma baba. Vamos lá. Tipos de empresa. Primeiro de tudo, ó, atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Isso é, explorar uma atividade para fins lucrativos. A prova feita por você, tipo Patty Horror Story. É nada. Professor Daniel, tranquilo. Bom, o que é uma empresa, gente? A empresa é uma organização que se reúne, pessoas que se reúnem. Tem um termo, deixa eu compartilhar com vocês esse termo, é um termo em latim, a gente usa muito no direito, na advocacia, mas é legal. Chama-se affectio societatis. Professor, palavrão, affectio societatis. O que é o affectio societatis? Quando pessoas se juntam para montar uma empresa, o objeto do negócio é a empresa. Então, por exemplo, o Guilherme, a Cláudia e o Lucas se juntaram os três para montar uma empresa. Guilherme, Cláudia e Lucas. O que vocês vão discutir? As coisas da empresa. A empresa tem que dar certo. Aí o Guilherme brigou com o Lucas. Acontece. Dois sócios que brigaram. Não tem problema. Se o Guilherme tem affectio societatis, se ele quer o bem da empresa, se o Lucas tem affectio societatis, ele quer o bem da empresa, eles podem, no particular, se odiarem. Eu te odeio, eu também te odeio. Mas quando eles forem falar da empresa, a empresa vai dar certo, porque os dois querem o bem da empresa. Porque o Guilherme quer ganhar dinheiro com a empresa e o Lucas quer ganhar dinheiro com a empresa. Então, uma empresa é isso. É bom que vocês saibam, porque às vezes fica aquela coisa, e se eu brigar com o meu sócio? Não tem problema, você pode brigar com o teu sócio. Desde que você queira o bem da empresa e o teu sócio também. Porque aí no momento que vocês forem falar da empresa, vocês não vão brigar. Vocês vão falar da empresa. Mas a gente se odeia. Acontece. Vai por mim que acontece. Isso é uma empresa. É uma atividade econômica organizada, ou seja, você faz isso com uma certa organização para obter lucro por meio de uma atividade. Que atividade é essa? Circulação de bens ou serviços. Certo? Uma empresa, portanto, é uma unidade econômico-social integrada por elementos humanos, materiais e técnicos. Ou seja, a empresa tem pessoas, tem equipamentos, tem técnica, tem metodologia, que tem por objetivo obter utilidade por meio de sua participação no mercado de bens ou serviços. Nesse sentido, faz uso dos fatores produtivos, assunto nosso de 3, 4, 5 aulas atrás, não lembro, mas quando a gente falou lá dos fatores de produção. Trabalho, terra, capital. Professor, está faltando um que você disse lá na aula. Sim, capacidade tecnológica. É que essa daqui é a tríade, né? A teoria clássica. A capacidade tecnológica foi algo que entrou depois. Beleza? Beleza. Vamos falar agora de tipos societários. Eu vou passar bem rapidinho, porque isso daqui não é o core. A gente está forrando a cama para discutir no bimestre que vem, daqui a 4 aulas, o tipo de participação econômica e influência econômica dessas empresas no mercado da economia de capitais, certo? Mas para a gente entender, existe um troço lá chamado sociedade em nome coletivo. O que é a sociedade em nome coletivo? Olha lá, é o tipo societário em que todos os sócios respondem ilimitadamente. Bom, quem foi meu aluno já vai se lembrar
Quem não foi, veja agora. Qual é a palavra de ordem? Deixa eu até clicar aqui. Palavra de ordem, responsabilidade. Olha aí. Essa é a palavra de ordem. Vamos deixar ela vermelha. Vamos aumentar aqui. Ó, responsabilidade. Toda vez que a gente estiver falando de um tipo societário, no final do dia, professor, o que a gente quer olhar? A gente quer olhar a responsabilidade que está por trás disso. Por quê? Porque a responsabilidade é fundamental para avaliar o tipo de impacto que essa empresa causa na economia. Por quê? Ela vai afetar a sua economia pessoal. Beleza? Vamos ver aqui, ó. Os sócios serão pessoas físicas. Então, na sociedade em nome coletivo, você não pode ter uma pessoa jurídica na sociedade. Por quê? Você tem o universo das pessoas físicas, os CPFs, eu sou pessoa física, o Guilherme é, a Ruth é, a Cibele é, o Magalhães é. Vocês são todas pessoas físicas. Mas a gente pode constituir uma pessoa jurídica. E a pessoa jurídica pode se relacionar com a pessoa física. Dá um exemplo. Ruth, Ingrid e mais alguém que eu não me lembro montou uma empresa chamada Brigadeiro Feliz. Pessoa jurídica. Aí, o Lucas Gabriel tem uma baita ideia fenomenal e ele precisa de um sócio para essa ideia dele, para montar uma outra empresa. Ele vai montar uma empresa de entrega de brigadeiro. E aí ele fala, faz todo sentido que o Brigadeiro Feliz, pessoa jurídica, seja meu sócio nessa operação. Por quê? Eu monto a parte logística de fazer entrega e o Brigadeiro Feliz entra com os insumos, com o material. Então eu vou propor uma sociedade. É uma pessoa física se relacionando com uma pessoa jurídica. O Lucas não está se relacionando com a Ruth, com o Guilherme, com a Ingrid. Ele está se relacionando com a Brigadeiro Feliz. E se a Ruth sair da Brigadeiro Feliz? Não tem problema. Ele está se relacionando com a Brigadeiro Feliz e não com a Ruth, pessoa física. Entendeu a diferença? Então, no caso da sociedade em nome coletivo, isso não é possível. Por quê? Pessoas jurídicas não podem integrar essa sociedade. Então, toda vez que você estiver diante de uma sociedade em nome coletivo, essa sociedade será composta pela unidade de pessoas físicas. Sempre vai ter um CPF por trás dessa brincadeira. Bom, e a responsabilidade? A responsabilidade, primeiro, ela é ilimitada. O que significa uma responsabilidade ilimitada? Significa o seguinte, imagine que essa empresa deva um valor de 50 mil reais. E quando você vai cobrar os 50 mil reais da empresa, a empresa não tem 50 mil reais no caixa. Mas o sócio da empresa, que é uma pessoa física, tem 100 mil reais na conta bancária dele. Aí você vai dizer assim, ô sócio, posso te falar uma coisa? Eu quero ter o dinheiro. Não, mas quem deve para você é a empresa. Você vai falar, não estou nem aí. Eu não quero saber se o pato é macho. Eu quero somente o ovo. Ou seja, eu não quero saber se a empresa tem dinheiro, se o dinheiro está na sua conta, se está na conta da empresa. Eu quero saber que vocês me devem e você vai me pagar. É assim, pô, mas você não pode me cobrar, porque você tem uma relação com a empresa, não comigo. Aí não dá, né? Por quê? Ele pode cobrar sim, porque a responsabilidade é ilimitada, ou seja, não há uma limitação. Se eu não acho dinheiro no caixa da empresa, eu vou no caixa do sócio. E a responsabilidade também é solidária, por quê? Imagine que essa sociedade em nome coletivo tenha 5 sócios, mas só um dos sócios tem o dinheiro na conta, os outros sócios não têm o dinheiro na conta. Eu posso ir lá na conta do sócio que tem dinheiro e pedir todo o dinheiro ou eu tenho que pedir só a quinta parte? Porque são 5 sócios, a dívida é dividida por 5. Beleza. Só que só um sócio tem dinheiro. Eu posso pegar todo o dinheiro dele ou eu só vou poder pegar 1/5 do dinheiro? Estou imaginando, são 50 mil, eu pego 50 ou eu pego 10? E aí, 50 ou 10? Pode, depois ele se vira com os outros. Perfeito. Não, ó, como que é a figurinha? Perfeito, sem defeitos. É isso. Então, a responsabilidade solidária, ela diz isso, que há uma solidariedade entre os devedores.
Então, eu posso cobrar do cara que tem dinheiro e depois ele se vira com o sócio dele. O problema é teu. Seria mais ou menos assim. A Ruth está lá, ela e o namorado dela. E eles são um só. E aí o namorado dela está devendo dinheiro para mim. Eu vou lá e cobro da Ruth. Ruth, dá o dinheiro aqui. Ah, mas quem está devendo para você é meu namorado. Se vira, Ruth, se vira com ele. Vai cobrar você dele, eu quero o dinheiro. Aí ela me paga e depois ela vai cobrar dele. Ela tem direito de cobrar dele, porque ela vai falar, meu, eu paguei tua conta lá, cara, então me devolve. Mas perante ao terceiro, ela tem que arcar com a responsabilidade. Mais ou menos essa é a ideia. Beleza? Só usei a Ruth de exemplo, pra vocês não ficarem falando que ela está sempre rica nos meus exemplos, agora ela tem que pagar a conta do namorado. Só para dar uma equilibrada no jogo. Próximo. Sociedade em comandita simples. Olha aí, na sociedade comandita simples, nós temos aqui dois tipos de sócios. Obrigado. Nós temos aqui dois tipos de sócios. De um lado, os sócios que são chamados comanditados, e do outro lado, os sócios que são chamados comanditários. Professor, é chato, porque o nome é perto, eles são primo. Eles são primo. Só que um é o primo rico e o outro é o primo pobre. Quem que é o primo rico? Olha aqui, ó, o primo rico é o primo que tem dinheiro, que garante a brincadeira, que tem que pagar a conta no final do dia. E o primo pobre é aquele que, assim, ó, não dá, comigo não funciona. Todo mundo tem o primo pobre e o primo rico, né? Se você está sempre recebendo pedidos para ajudar os seus primos, parabéns, você é o primo rico. Agora, se você está sempre pedindo ajuda para os seus primos, aí você é o primo pobre. Entendeu ou não? Vamos lá, vamos entender essa brincadeira aqui, como funciona. Ó, o comanditário tem responsabilidade limitada. Ele é o primo pobre, o comanditário. Porque o comanditário está devendo dinheiro, a empresa está devendo 50 mil. O comanditário tem 10% da empresa. Ele só pode ser cobrado por 10%, que é a cota parte dele. Ele não pode ser cobrado pelo todo. Então, por exemplo, ele até pode ter o dinheiro na conta, mas você não vai conseguir mexer. Você só vai conseguir mexer até o limite da parte dele. Certo? Isso é que é a responsabilidade limitada. Limitada ao valor das suas cotas. Por exemplo, eu tenho aqui uma empresa e eu sou sócio da Ingrid. E nós colocamos nessa empresa 100 mil reais. Eu botei 50, a Ingrid botou os outros 50. Beleza? Beleza. Aí a empresa tem uma dívida de 150 mil. Porém, no caixa da empresa só tem 100 mil, que é os 50 que eu coloquei e os 50 que a Ingrid colocou. A empresa, de cara, ela vai pagar esses 100 mil. Natural, porque ela tem uma dívida de 150, 100 já vai abater. E os outros 50? Os outros 50 terem que ser 25 da Ingrid e 25 do Daniel. Beleza? Dividiu. Agora, vamos imaginar que a empresa tem o mesmo 100 mil, porém, o Daniel tem 70% da empresa, enquanto a Ingrid só tem 30% da empresa. Beleza. A empresa deve 150 mil. Os 100 mil que tem na empresa já vai para liquidar a dívida, vai faltar 50. Desses 50, 30 será cobrado do Daniel e somente 20 será cobrado da Ingrid. Por quê? Ela vai responder no limite da cota dela. Como ela só tem até 20, ela paga pelo percentual que ela representa. Como eu tenho mais, eu pago pelo percentual que eu represento. Vocês entenderam ou não? Então, essa é a pegada da responsabilidade. Tá cortando? Será que tá cortando só pro Lucas Gabriel ou tá cortando para todo mundo? E aí?
Cadê vocês? Normal por aqui. Então, Gabriel lá, tá com a... Se tiver pelo celular, modo avião, tira do modo avião, para dar uma recuperada na internet, né? Tipo desfibrilador, né? Faço isso o tempo todo. Bom, o ponto é, quando você tem a comandita simples, você tem dois tipos de sócio. Você tem o sócio que vai responder nesse modelo que eu falei para vocês, que é o modelo da limitação, e do modelo que é o modelo ilimitado. No modelo ilimitado é assim, você achou dinheiro na conta do cara, cobra tudo dele. Mas pode? Pode, porque é ilimitado. E depois? Depois ele se vira com os sócios. Essa é a ideia. Tem até um quadrinho aqui pra gente, ó. Pra gente visualizar. Ó que bacana. Você tem aqui o sócio comanditado. O sócio comanditado é a pessoa física. Então, ele sempre será um CPF. E a responsabilidade dele é ilimitada, ou seja, se você achar dinheiro na mão desse cara, vai atrás dele, subsidiária e solidária. Então, tira o dinheiro da empresa, todo o saldo você pega totalmente dele e ele responde pela galera toda. O comanditário é o primo pobre. Aqui não é legal, né? Quando eu fazia a faculdade, gente, que a gente aprendia isso daqui, eles falavam assim, comandiotário. Aqui é o cara que não... É o cara que se ferra. Aliás, o cara que não se ferra. Ele pode ser uma pessoa física, ele pode ser uma pessoa jurídica. Então, aqui a Brigadeiro Feliz já pode entrar nessa conta. E a responsabilidade dele vai ser como? Limitada e subsidiária. Ou seja, aqui ele só paga no limite da sua participação. Beleza? Next. Olha lá. Aqui é onde mora Aqui é onde mora 90 eu não digo, mas 80% das empresas que nós temos no Brasil estão aqui. É a famosa limitada. Por que limitada, professor? Essa empresa não pode fazer muita coisa? Não, Zezão, não é por isso. A empresa chama-se modelo limitado porque a responsabilidade é uma responsabilidade limitada. Ou seja, vamos ver aqui. Tenta esse exercício sem ler. Quem teve essa aula comigo, quais são as duas características que fazem da sociedade limitada ser o tipo societário mais buscado no Brasil? São duas características. Tenta sem ler, vai. Vamos lá. Vocês se lembram? Uma eu já falei, né? Vamos pela outra agora. Até tirar aqui o PowerPoint. Vamos ver quem consegue. E aí? E aí? Ai, professora, eu não lembro. Faz tanto tempo. São águas passadas. Meu Deus. Cadê, gente? A empolgação. Os meus futuros empresários, meus alunos empreendedores. Eu estou precisando de aluno que monte empresa, que ganhe dinheiro para me dar emprego. É isso que eu preciso. Eu só quero ser gerentão aí na empresa de qualquer um de vocês. Olha o Lucas aí. Se limita aos bens da empresa, mais ou menos. Não é bem por aí, não. Mas está no caminho. E a outra característica? E aí? Bom, tem dois pontos aqui na sociedade limitada. Limite de capital? Não, Guilherme. Não. Tem dois pontos aqui na sociedade limitada. Ó, gente, vocês estão precisando rever essa aula mesmo, hein? Porque até quem já teve esse conteúdo devia ter isso na ponta da língua. Vamos lá. Quais são as duas principais características de uma sociedade limitada? Primeiro, a responsabilidade é limitada. Então, não é que você só consegue se limitar aos bens da empresa. Você chega, sim, nos bens do sócio, porém, no limite das suas cotas. Esse é que é o ponto. Porque pensa assim, você é dono da empresa. A empresa não tem dinheiro, mas você, pessoa física, tem dinheiro. Então, é injusto eu falar assim, então a empresa não tem dinheiro, porque fica fácil, né? Eu abro uma empresa, fico ganhando dinheiro com a empresa, pego todo o dinheiro da empresa, coloco no meu patrimônio pessoal, faço um monte de dívida, e quando o credor vem, eu falo, não tem dinheiro na empresa. E eu tô lá de iate,
carrão, cobertura, aí não é justo. Então, quando a gente fala da responsabilidade limitada, eu estou dizendo assim, se eu sou sócio de uma empresa e eu tenho, por exemplo, 5% da empresa, eu não vou responder por toda a dívida da empresa. Eu vou responder somente por 5% da empresa. Então, se a empresa deve 100 mil e a empresa não tiver os 100 mil e eles vierem cobrar de mim, eu posso ter 1 milhão na minha conta. Eles vão levar no máximo 5 mil, porque eu só tenho 5% da empresa. Então, eu vou pagar no limite da minha participação. Ou seja, eu vou pagar limitado aquilo que eu tenho. Então, a característica principal da responsabilidade limitada é que cada sócio é responsável pela sua quota-parte. Isso já é um grande avanço. E a segunda característica de ouro, característica, assim, nota 10, é a questão da contratualidade. O que é a contratualidade? É a possibilidade das pessoas que são sócias dessa empresa decidirem o que elas vão fazer. Por quê, professor? Porque nas sociedades que eu falei, nome coletivo, comandita simples, outras que eu não trouxe, comandita por ações, nessa sociedade você será regrado friamente pela letra da lei, ou seja, a lei vai dizer tudo o que você tem que fazer. Como, por exemplo, na sociedade em nome coletivo, só pode ter sócio pessoa física. Olha que chato. A lei está dizendo, mas eu tenho uma pessoa jurídica. Não pode, a lei não deixa. Na sociedade limitada, você tem o princípio da contratualidade. Então, o que vale? Aquilo que está no contrato. Quem faz o contrato? As partes. Então, se as partes fazem o contrato, elas podem colocar no contrato aquilo que elas quiserem. Desde que, é claro que o contrato não viole alguma coisa uma lei imperativa. Eu posso falar assim, na minha empresa, então, eu vou colocar no contrato que toda mão de obra vai ser mão de obra escrava. Pronto, que aí eu economizo. Não vou pagar salário para ninguém, só vou ter mão de obra escrava. Seria excelente, eu adoraria, mas não pode, porque aí viola um princípio imperativo. Então, é óbvio que essa contratualidade vai sofrer algumas limitações. Você tem que fazer aquilo. Por exemplo, coloca no contrato aí que eu não vou pagar imposto. Como que é? Aqueles memes lá que eles fazem. Se liga, irmão, né? Sim, se liga, irmão. Aí não dá, né? Então, assim, a contratualidade é, por exemplo, eu posso dizer que o administrador da empresa vai ser um terceiro contratado. Na sociedade em nome coletivo, o administrador obrigatoriamente tem que ser sócio. Aqui não, aqui vamos fazer o seguinte, quem que é a empresa limitada aqui? É o Lucas, o Guilherme e o Magalhães. Montamos a empresa, e eu, montamos a empresa. Só que ninguém aqui entende a administração, a gente entende da empresa, do negócio da empresa. Então vamos trazer um cara para ser o administrador, um cara de fora? Vamos, a gente vai ter que pagar um salário para ele, não tem problema, a gente paga um salário e traz o cara. Tudo bem, o administrador pode ser um cara de fora da sociedade? Pode, bota no contrato. Então, se tiver no contrato, está valendo. Como nós chamamos isso? Princípio da contratualidade. Então, a sociedade limitada, ela é o modelo societário mais adotado no Brasil por conta dessas duas características. Característica 1, limitação da responsabilidade ao valor da sua cota-parte. Característica 2, contratualidade, a possibilidade de ter uma margem maior de gerência do negócio. Essa sociedade limitada é o tipo societário que mais movimenta a economia. Senhor, dá um exemplo. A loja, Zezão, que você vai lá comprar uma capinha de celular, o restaurante que você almoça, pode ter certeza, a maior parte é tudo limitada. Opa, o que aconteceu aqui? Quem está no vento, tomando friagem? Não pode, gente.
Esse é o modelo societário mais adotado. Aqui que mora a movimentação da economia, moçada. Antes de mais nada, podemos avançar? Esse aqui é o que eu queria que vocês prestassem mais atenção. Esse e o próximo. Mas, assim, os outros, eles servem para comparar, para a gente poder ter um reflexo, né? Mas limitada, anônima e cooperativa são os que a gente vai, assim, na veia. Limitada tá ok, dona Ruth, que não me respondeu que era limitação da responsabilidade e contratualidade. Tá ok, senhor Guilherme, que não me respondeu que era limitação da responsabilidade e contratualidade. Tá ok, dona Cláudia? Tá ok. Tá ok. Olha aí. Então, beleza. Vamos passar para a próxima. Next. Anônima. O que é a sociedade anônima? Olha aí. É um modelo de companhia com fins lucrativos, caracterizada por ter o seu capital financeiro dividido por ações. Os donos das ações são chamados de acionistas. E, neste caso, a empresa deve ter sempre 2 ou mais acionistas. Eu posso ser dono sozinho de uma sociedade anônima? Não. Óbvio que não. Sempre você tem que ter, no mínimo, ali 2, porque uma das características da sociedade anônima é a pluralidade de sócios. Então, você tem que ter sempre mais de um sócio. Por exemplo, na limitada, você pode ser dono sozinho? Pode, é só botar no contrato. Por exemplo, eu sou dono de uma empresa limitada em que eu sou o único sócio. Professor, por quê? Porque é comum, dependendo do tipo de contratação que vocês vão enfrentar na vida de vocês, é comum você virar uma pessoa jurídica. Por exemplo, quando eu trabalhava numa grande instituição, eu trabalhava numa firma muito grande, ela tinha mais de 8 mil funcionários. Eu era uma pessoa jurídica. Eu estava lá mais ou menos como funcionário, coisa e tal, mas assim, eu prestava nota, né? Por quê? Porque você tem uma compensação tributária, gente. Então, é muito comum, dependendo do tipo de cargo que você ocupa, por exemplo, depende do cargo e da empresa, né? Mas uma diquinha para vocês. Isso é uma dica que eu dou lá para a turma do RH, né? A gente tem uma disciplina lá no RH que chama gestão de cargos e salários. Aí a gente vai mostrando como funciona dentro de uma empresa a gestão de cargos e salários. O que é importante para vocês aqui que estão na área da administração? Tem alguns cargos e faixas salariais que às vezes não vale a pena você ter o cara contratado. Por quê? O cara contratado é uma conta mais ou menos assim. Imagina que a Cláudia, ela vai ser contratada para ser gerente da minha empresa. Beleza. Aí eu chego para a Cláudia e vou falar assim, Cláudia, o teu salário é 10 mil reais, tá bom? Ai, professor, ótimo, adorei. Tudo bem. Porém, todavia, entretanto, você não vai receber 10 mil. Você vai receber 7. Eu não vou pagar 10 mil. Eu vou pagar 13. Professor, agora você me deixou confusa. Como que meu salário é 10, eu recebo 7 e você paga 13? Tá maluco? Por quê? Quando eu pago, eu estou pagando os 10 de salário e estou pagando um monte de verba trabalhista e impostos. Então, na verdade, eu estou pagando 13. E uma boa parte do que eu estou pagando vai direto para o governo, é o que a gente chama de imposto retido na fonte. Por outro lado, você, quando recebe a sua folha de pagamento, o Lucas bem colocou, ela vem com um monte de desconto. Então, tira isso, tira aquilo, tira aquilo, tira aquilo, tira aquilo, tira aquilo. Você não está recebendo 10, você está recebendo 7. Aí fica uma conta meio chata, né? 13 para quem paga, 7 para quem recebe e o resto está voando. Aí é comum, por conta do teu cargo de ser uma gerente, que é um cargo de confiança,
uma remuneração que é uma remuneração um pouco mais alta, é comum você chegar e falar assim, vamos fazer o seguinte, professor, não me contrata não, eu tenho uma pessoa jurídica aberta, e aí você contrata essa pessoa jurídica, ou seja, não vou ser sua funcionária, vou ser sua fornecedora, vou fazer a mesma coisa, vou vir para cá todo dia, vou cumprir o horário e tal, mas eu vou ser uma pessoa jurídica. Ah, tudo bem. Aí eu vou te emitir uma nota de 10 e você vai me pagar essa nota de 10. Não tem toda essa oneração tributária, porque você é responsável por recolher seu imposto, eu sou responsável por recolher o meu. Então, quando vier uma nota de 10, eu pago 10 e você recebe 10. É óbvio que dos 10 que você recebe, você vai ter que pagar algum tipo de imposto. Ele é mais baixo, só que ele é responsabilidade sua, porque você é uma empresa. Então, se você quiser pagar, se quiser sonegar, o problema é seu. Mas, assim, você vai receber os 10 que nós combinamos. E eu não vou pagar 13, eu vou pagar os 10 que nós combinamos. Então, dependendo do tipo de cargo, sai mais barato para quem contrata e sai mais vantajoso para quem é contratado na pessoa jurídica. Por que eu estou falando isso? Ah, sim, lembrei. Estou falando isso para dizer que é comum uma pessoa jurídica com um sócio só. Você fala assim, então tá bom. A pessoa jurídica sou eu. Na verdade, não é que ela é uma empresa que tem funcionário, tem um monte de coisa. Não, ela adotou uma pessoa jurídica para ter um modelo de receber sem tanta oneração tributária. Então, isso acontece. Por exemplo, o professor Daniel tem uma pessoa jurídica que basicamente é para receber salário nos lugares que ele trabalha. Só que não receber com tanto desconto de imposto que teria se essa contratação fosse feita via carteira de trabalho. Certo, gente? Então, isso é uma coisa comum. Sociedade limitada pode. Na sociedade anônima, então faz o seguinte, professor, você é executivo de empresa, então fazer o seguinte, abre uma empresa aí para poder receber os seus valores, abre uma sociedade anônima. Pode? Não pode, porque na sociedade anônima você tem, por obrigatoriedade, ter a pluralidade de sócios. Na limitada você pode ter um sócio só. Beleza? A companhia... aqui já foi. Vamos pegar esse último trechinho aqui para ver se a gente tira mais alguma lição daqui. As sociedades anônimas são normalmente constituídas por uma Assembleia Geral, um conselho de administração, um conselho fiscal e uma diretoria. Aqui é tudo cargo que vocês podem ocupar, tá? A formação e administração de vocês habilitam vocês para trabalhar com esse tipo de situação. Podem ser denominadas como companhias, neste caso sobre a abreviatura de CIA, ou como sociedade anônima, que são as famosas SAs, que vocês já devem ter ouvido falar. Dá um exemplo de uma sociedade anônima, professor. A Amazon, por exemplo. A Apple. Quem pode me dar outro exemplo? Hein? Ninguém? Não? Me quero fazendo um favor. Eu tô com a boca seca aqui. De tanto que eu tô gritando com os meus alunos, eu já tô com a boca seca. Obrigado. Olha só. É bom ter garçom, né, gente? Não sei se vocês têm aí, mas é uma beleza. Ficou bravo. Brincadeira, o Dudu não é garçom, o Dudu é um anjo na minha vida. Bom, a turma tá rindo de você aqui. Então, gente, a sociedade anônima, bom, tem 1 milhão de sociedades anônimas, né? Vamos pegar aqui as empresas, os frigoríficos, né? Os grandes frigoríficos no Brasil que mexem com exportação de carne são todas sociedades anônimas.
as grandes empresas de saúde, os grandes hospitais, os grandes grupos educacionais. Hoje em dia, como funciona para uma sociedade ser anônima? Você abre uma empresa, você bota dinheiro nessa empresa, você desenvolve uma atividade econômica no mercado, você vai movimentando a economia, você ganha dinheiro, você contrata pessoas, você contrata fornecedores, e vai girando, o negócio vai ganhando dinheiro. Chega uma hora que o teu caixa está abarrotado, aí você fala assim, quero mais dinheiro ainda. Aí vem outro sócio que tem uma outra ideia, bota mais dinheiro, você recebe mais aporte e tal. Daqui a pouco você chega de um tamanho tão monumental que você fala assim, quer saber? Vou abrir o capital, já não quero mais nem saber quem é meu sócio, só quero ver o dinheiro entrar. Aí você faz um processo que nós chamamos de IPO. O que é o IPO? É aquele momento em que a empresa que tinha um contexto fechado, de uma economia fechada, um balanço privado, um contador privado, ela vai transformar tudo isso em dados públicos e vai entrar na Bolsa de Valores. Ela vai abrir o capital. Aí a Cibele, que está aqui, ela tem, por exemplo, R$250 que está guardado com ela. Aí ela fala assim, hoje eu acordei querendo ser sócia de uma empresa. Aí tem uma empresa que tem uma ação, quer ver? Vai uma ação boa aí, uma ação de R$20. R$20? Não, tem até menos. Tem a Croton que é assim. Croton, tem uma empresa chamada Croton, cuja ação custa R$5. O Eduardo é investidor pesado de empresas. Aí a Cibele tem R$250, certo? Ela vai dividir 250 por 5, deu um total de 50. Não precisava nem ter feito na calculadora, né? Deu um total de 50. Ela vai pegar esses 250, ela vai abrir uma conta lá numa corretora qualquer, Easy Invest, XP, sei lá, tem 200 corretoras no mercado. Ela vai abrir uma conta numa corretora, vai depositar os R$250 lá na conta da corretora e vai emitir um comando de compra. Eu quero comprar 50 ações da Croton, que é uma empresa de capital aberto. Aí ela vai receber os 50 títulos, ela tem 50 ações. E aí eu vou falar para ela assim, Cibele, o que você é? Ela fala, eu sou acionista da Croton. Ela é sócia da Croton. Pô, mas com R$250, a ação custa 50, ela não só é sócia, como ela é sócia. A ação não só custa 5, ela não só é sócia, como ela é sócia de 50 ações. 50 é dela. Se a Croton fizer alguma coisa, passar por alguma aquisição de mercado, passar por algum fenômeno em que ela dê muito lucro e a ação da Croton saia de 5 para 10, está valendo 10 a ação da Croton. O dinheiro da Cibele não vale mais 250, passou a valer 500. Só que se a Croton fizer uma puta cagada, vai lá, manda um monte de professor embora, faz um escândalo no MEC, frauda venda de diploma. Vocês lembram que passou no Fantástico uns 8 meses atrás, uma faculdade que estava vendendo diploma de medicina? Luiza, na pandemia saiu de 40 para 100. Então, o que acontece? A Croton vai lá e começa a fazer um monte de besteira. O mercado da Bolsa de Valores, eu já contei para vocês, ele é o quê? Especulativo. Se a Croton começa a fazer um monte de besteira, algum diretor, algum CEO começa a fazer um monte de besteira, opa, o que vai acontecer com a ação? A ação vai cair. Aí ela não vale mais R$5, ela passa a valer R$2,50. Aqueles R$250 que a Cibele tinha passou a valer 125. Olha só. Então, a ação pode valorizar como a ação pode desvalorizar. O capital dela é relativo ao lucro. Então, como ela é sócia da empresa, ela é acionista da empresa, ela pode estar ganhando dinheiro ou perdendo dinheiro. A ação caiu para R$2,50. Ela tinha mais 250. Ao invés dela vender, ela falou, quer saber, eu vou lá e vou comprar mais. Ela vai lá e compra mais. Aí o mercado dá uma reviravolta. Aquela ação sai de R$2,50 para R$7,50. Pronto, ela ficou muito bem. Se ela tinha lá R$1.000 aplicado, agora ela vai ganhar 1.750. O capital dela valorizou. Então, a sociedade de capital aberto, que são as chamadas sociedades anônimas, elas têm essa questão, né? As ações geralmente são um valor mais baixo
E qualquer um pode comprar. E pode comprar quantas quiser. Professor, eu quero comprar 1 milhão. Vai lá, compra 1 milhão, divide por 5, vê quantas ações dá, e você vai ser dono daquelas ações. Professor, eu quero comprar uma ação. Vou depositar R$5, vou comprar uma ação. Eu vou ficar com uma ação. Eu sou acionista, tenho uma ação. Quanto vale a sua ação? R$5. O que você é? Eu sou sócio da empresa. Vai resolver minha vida? Não. Mas você pode. Essa é a ideia do capital ser aberto. É aberto que não tem limitação. Qualquer um pode entrar, pode comprar quantos quiser. Um exemplo de uma empresa, a gente estava falando aqui da Croton, que está a 5, que é o preço que ela está mesmo. E a gente ficou falando dessas 5 poder chegar a 10 e falando dessas 5 chegar em 2,50. Mas vamos colocar um exemplo real? Quer ver? Vou pegar aqui, ó. Ó, exemplo real. Conversando com vocês. A ação da Magazine Luiza era uma ação que custava R$40. A ação. Entrou a pandemia. Na pandemia, o que acontece numa pandemia? Você não pode sair de casa. Só que você precisa ter as coisas dentro da sua casa. Então, o que você faz? Você começa a fazer compra online. A Magazine Luiza tem um sistema fenomenal lá com a Magalu, a menininha lá, de compra online. Então, você vai comprar num site que você nunca viu na vida ou você vai comprar no site da Magazine Luiza? Não, vou comprar no site da Magazine Luiza. O que aconteceu no meio da pandemia? A Magazine Luiza começou a bombar o e-commerce dela. Começou a vender muito online. Quando você vende muito no online, o que acontece com a tua empresa? Ela ganha capital na veia, porque quando você está vendendo no presencial, você está pagando funcionário, você está pagando aluguel, você está pagando um monte de coisa. Quando você está no online, todo esse custo é reduzido e o dinheiro vai entrando. Sabe para quanto foi a ação da Magazine Luiza? Ela é R$40 uma ação. Senhor, eu tenho R$100, dá para comprar 2. E sobra 20 para você tomar café. Agora a ação da Magazine Luiza está R$100. Ela saiu de 40 para 100. Então, senhor, eu tinha duas ações, eu tinha R$80. Ela valorizou, vou vender. Você vai sacar 200. Você botou 80, está sacando 200. Qual foi teu ganho? 120. Imagina isso, eu estou falando de 2 ações. Imagina que você tenha 1.000 ações. Imagina que você tenha 300 ações. Se você tivesse 300 ações, só nessa operação de compra e venda, você fez, ó, R$18 mil. De lucro. Isso é bolsa de valores, moçada. Professor, o que nós vamos falar no segundo bimestre? Nós vamos falar de mercado de capital. O que é mercado de capital, Zé? Mercado de capital é a bolsa. É o mercado capitalizado, para todo mundo entrar. Ô, Magalhães, bota um dinheirinho na bolsa, você é esperto, moleque. Bota lá, R$100, R$200, brinca. Entende o modelo. Primeira vez que eu investi na Bolsa de Valores, gente. Primeira vez que eu investi na Bolsa de Valores, sabe qual foi o investimento que eu fiz? R$600. Senhor, quanto você ganhou? Não, ganhei porra nenhuma, não dá dinheiro isso aí. R$600 não faz, é aquele ditado, né? Uma andorinha não vai fazer o verão. Mas, os meus R$600 eu fiquei entendendo como que a brincadeira funciona. Você entende o movimento, você tem acesso aos gráficos. Você consegue perceber as oscilações de mercado. Você consegue perceber o mecanismo de funcionamento da bolsa. Você vê que tem algumas coisas que são muito típicas. É um exemplo? Nós temos um presidente, sim, não sei quem gosta, quem não gosta, eu não trato de política nas minhas aulas, mas nós temos um cara que é meio maluco lá. Aí você fala assim, a Bolsa de Valores estava em 120 pontos. A Bolsa de Valores é medida por pontuação. Ela estava em 120 pontos. Aí nós entramos na pandemia. É natural que ela vai dar uma caída. Beleza. O que acontece? Nosso presidente chega lá e fala assim, ô presidente, tá morrendo uma galera aí. Aí ele pega o microfone, eu não sou coveiro.
ele fala isso de manhã, o que acontece com a Bolsa de Valores à tarde? Degringola. Cai, por quê? Porque o presidente da nação falou uma besteira em público. O que acontece com os investidores externos? Opa, recua. O investidor externo recua, o que acontece com a ação cai. Porque você tem menos entrada de capital estrangeiro, o nosso capital desvaloriza, a ação vai lá embaixo. É o momento que alguns malucos, tipo Joe, falam, mano, a ação caiu, compra. Compra que caiu. Acreditando que a ação vai voltar. Pode ser que ela volte, você ganha muito dinheiro com isso, pode ser que ela não volte, aí você se ferrou. Mercado especulativo, totalmente especulativo. A política influencia diretamente. Professor, a Amazon está em 4º lugar como a ação mais cara, segundo o Google. Acredita? Claro que eu acredito. A Amazon, ela virou uma dessas empresas com multi-soluções, né? A Amazon é tudo, né? Ela é market share, né? Marketplace, desculpa. Ela é logística, ela é assinatura, ela é streaming. Hoje você faz tudo dentro da Amazon. Hospedagem. O Edu tá aqui, ele é monstro de bolsa de valores. Hospedagem. A Amazon é o principal sistema de hospedagem do mundo. Professor, o que é hospedagem? Você está dentro de um sistema virtual de aprendizagem. Você não está? Você está na minha casa. Você está na sua casa e eu estou na minha. Estou aqui no escritório. Você está na sua casa. Legal. Aí eu te pergunto. Como é que a gente está aqui conectado, falando? Essa plataforma aqui, esse sistema, quando você digita lá o nome da sala, Google Meet, como que isso vem de algum lugar? Está em algum lugar. Parque industrial. Nós temos isso aqui no Brasil? Não presta. Então isso está lá. Quem é hoje a principal provedora de hospedagem de ferramentas online e digitais? A Amazon. Então, ganha-se muito dinheiro com isso. Entendeu, não? Por isso que é uma das ações, é a ação mais valorizada. Não, 4º lugar, né? Então, assim, gente, essa ideia, vocês vão perceber que o mercado de capitais está intimamente associado com questões políticas, questões temporais. Por exemplo, hoje é quarta-feira, como que está a Bolsa? A Bolsa está pegando fogo. Pegando fogo na Bolsa de Valores. Beleza. Vê se acho que alguém pediu para entrar aí nessa sala. A Bolsa está pegando fogo. Hoje, quarta-feira. Sexta-feira, o que acontece com a Bolsa? A Bolsa dá uma brochada, gente. Toda sexta-feira é padrão. Por quê? Porque quem está com a ação flutuando, na sexta-feira, geralmente o cara tem um sentimento assim, eu não vou ficar esperando o final de semana, não, porque vai que o presidente fala uma besteira, a ação cai. Então, assim, quem tem lucro para realizar, realiza. Quem tem prejuízo para realizar, realiza. Então, sempre sexta-feira, 5 horas da tarde, a Bolsa dá uma baixada, sempre. Ela cai ali 7, 8 pontos. É padrão. Segunda-feira, o que acontece? A Bolsa começa a subir de novo. Então, esse mercado que a gente vai falar de bolsa de valores, especulações, poxa, como que a palavra de um presidente influencia na política econômica do país, na monetização da bolsa de valores? Como que um determinado movimento político, não necessariamente do presidente, mas de alguma instância política, interfere na dinâmica monetária do país? A floresta está pegando fogo. A floresta está pegando fogo, a minha ação caiu. O que tem a ver uma coisa com a outra? Tem tudo a ver. Como que o modelo macroeconômico de política estatal interfere no meu bolso, que sou investidor ali da Bolsa, com 1.000 ou com 100 milhões? Então, para a gente entender isso, a gente tem que saber o quê? Professor, eu quero ir lá comprar uma ação na Bolsa de Valores. Tudo bem, gente. Você está comprando ação do quê? Você está comprando a ação de uma empresa. E essa empresa é o quê?
É uma sociedade anônima. Chegamos no modelo monetário que a gente tá, no modelo societário que a gente está falando aqui. Senhor, eu consigo comprar a ação de uma empresa limitada? Não, porque a empresa limitada tem capital fechado. Consigo comprar a ação de uma sociedade em comandita simples? Não. Consigo comprar a ação de uma sociedade em nome coletivo? Não. Você vai comprar a ação de quem? Sociedade de capital aberto. Sociedade anônima. Olha que bacana a gente entender os modelos societários para entender a dinâmica do mercado de capitais. E como que a sociedade anônima virou sociedade anônima? Num dado momento em que ela foi uma limitada, a sua limitação se extrapolou dentro de si, ela fez um processo chamado de IPO, abertura de capital. Beleza? Se não, talvez ou mais ou menos. Podemos avançar? E aí? Comandita por ações. Isso aqui é um outro tipo de empresa, de modelo societário. Ele também é regido por ações, mas ele tem aqui uma diferençazinha. Olha lá. A sociedade em comandita por ações é uma sociedade comercial híbrida. O que é híbrida? Híbrida é ter os dois ao mesmo tempo. Ela tem aspectos da comandita e aspectos da sociedade anônima. Professor, como assim? Pega a comandita, que é aquela que a gente aprendeu agora. Comandita simples. Pega a sociedade anônima, que a gente também aprendeu agora. O que você vai fazer com as duas? Bate no liquidificador. Com um pouquinho de água, né? Porque senão não dá jogo. Bateu no liquidificador, tirou o suco disso daí. O que é esse suco? É a comandita por ações. Pegamos um pouquinho, pegamos o que há de melhor em uma, pegamos o que há de melhor na outra. E aí juntou e vamos montar um novo modelo aqui. É basicamente isso, tá bom? Neste tipo de sociedade, o capital é dividido em ações, igual na sociedade anônima, porém só o acionista pode administrar. Aqui é uma diferença, é aquela coisa. Vocês já ouviram falar aquele ditado que é o olho do dono que engorda o gado? Então aqui, meu amigo, a administração do negócio não vai poder ser feita por terceiro. Vai ter que ser feita para quem é dono do negócio. Meu amigo, aliás, tem um ditadinho melhor para vocês. Quem pariu Mateus que o balance. Já ouviram essa? Com certeza a mãe de vocês já falaram isso em casa alguma vez. Ou a avó, né? Não sei. O senhor está meio velho no seu linguajar. Minha mãe direto, olha aí. Quem pariu Mateus que o balance, ou seja, você que é o acionista é que vai administrar o negócio. E vai responder de forma ilimitada. Você não está querendo pedir um dinheiro de uma moçada aí para aplicar no teu negócio? A moçada vai te dar o dinheiro, mas se você não der conta do recado, o seu capital pessoal vai ser envolvido na hora de pagar as dívidas. Então, a diferença aqui de uma para outra está na responsabilidade e na administração. De resto, é igual uma sociedade anônima. Olha aí. Sociedade comandita por ações. Ela tem natureza empresária, ela é regida por estatuto e não por contrato. A responsabilidade é mista, o acionista responde de forma ilimitada, o acionista responde de forma limitada e o administrador, também acionista, responde de forma ilimitada, e ela é personificada, ou seja, ela tem personalidade jurídica. Beleza? Essa comandita por ações não é o tipo de empresa que é muito comum, tá, gente? Senhor, quem usa comandita por ações? Sabe quem usa muito comandita por ações? Construção civil. Construção civil, isso é muito comum acontecer. Eu sou um engenheiro, aí eu tenho um projeto aqui de montar um prédio, montar um condomínio com 4 torres, tal. Custa muito dinheiro para fazer isso. Então, eu preciso de capital de fora. Então, eu abro capital para receber acionistas. Porém, se eu não entregar, geralmente os acionistas eles levam ativos, né? Assim, eu vou pôr dinheiro, mas eu não quero o retorno do dinheiro. Eu quero 3 unidades, eu quero um andar, eu quero uma cobertura. Geralmente é assim que se negocia. Beleza, mas e se não der certo? Se usar a areia da praia, se o prédio cair, se acontecer alguma coisa?
Aí, beleza, aí a gente vai lá no acionista, administrador, e pega o dinheiro no patrimônio pessoal dele, porque a responsabilidade dele é ilimitada. Isso é muito... Eu nunca vi isso sendo usado fora da construção civil. Então, assim, é um modelo que parece que foi meio que feito para isso. O senhor posso usar em outra área? Com certeza. Já vi? Nunca vi. Tem casos que usa, tal, mas assim, eu não vi. Mas tem. Via de regra é um modelo que se encaixa para a construção civil. Então, essas grandes empresas que, sabe, começa 6 meses depois ter o prédio em pé. Como que você levanta um prédio em 6 meses, 8 meses, né? É com muito dinheiro, então você tem que abrir o capital. Via de regra, o cara não tem o dinheiro sozinho, milhões e milhões, então você tem que abrir. Beleza? Vamos mais uma aqui. Cooperativa. Cooperativa, por que é interessante a gente falar da cooperativa? Porque a cooperativa é um tipo de empresa que atua muito no terceiro setor. E a gente vai falar também no segundo bimestre, daqui a 4 aulas, né? Nós vamos passar pela revisão, vamos passar pelo simulado, vamos passar pela prova. Na 4ª aula é que a gente vai entrar no segundo bimestre, e aí a gente vai falar também do papel do terceiro setor na economia e no mercado de capitais. Ou seja, o momento em que não é o Estado que está fomentando a política pública de dinheiro, não é a empresa que visa lucro, mas é uma empresa do terceiro setor. O que é o terceiro setor? É uma linha social de atuação. Professor, está muito abstrato. Me dá um exemplo de uma empresa do terceiro setor. Exemplo de uma empresa do terceiro setor? Greenpeace, por exemplo. Já ouviram falar do Greenpeace? Que é aquela moçada com os dread que te para na rua. A BRIC. Geralmente são as ONGs. Eu já apoiei o Greenpeace. Olha aí. Você já apoiou uma empresa do terceiro setor. E essas empresas, elas atuam como ONGs, né? OCIPs. Geralmente elas têm esse modelo. Porém, a movimentação de infra, via de regra, é feita por cooperativas, que se encaixa melhor nesse modelo, que é um modelão meu próprio. Ó. Cooperativa é uma modalidade de sociedade, por ela, várias pessoas celebram um contrato. Aqui tem uma característica que você tem um contrato, e esse contrato vai recebendo gente. Então, é muito comum, por exemplo, você falar assim, uma sociedade limitada, quantos sócios? 5, 6, 10, 15, não foge disso. Numa cooperativa, quantos sócios? 250, 400, 600, 1.500. Muito comum você ter uma pluralidade de cooperados muito grandes. Ó, tem uns vídeos no YouTube das ações deles a favor dos animais. Muito bonito. Então, lição de casa dado pelo Lucas Gabriel, terminando a aula, entra no YouTube, vídeo do Greenpeace cuidando dos animaizinhos. Fichamento para a semana que vem. Quem não entregar, menos 1 ponto na média. Beleza, Lucas? Já dei meu apoio para você. Boa. Professor, que vídeo é para eu colocar? Sei lá, digita lá, abraçar árvores, dar uma madeira para baleia, beijar golfinho. Pô, professor, tá de sacanagem. Eu falando sério e você debochando da minha ONG, tráfico de pássaro, tem o negócio da baleia que elas perdem o movimento, né, das barbatanas. Eu já vi isso daí, é realmente interessante. Bom, vamos voltar aqui para o nosso assunto. É muito comum na cooperativa você ter ali um grande número de sócios, né? Porém, na medida em que o cara vai ganhando dinheiro, ele não consegue comprar mais ações como nas outras sociedades. Então, tipo assim, eu tenho 5%, só que eu vou ganhando dinheiro, eu compro mais 5%, eu fico com 10%, eu compro mais 5%, eu fico com 15%. Daqui a pouco, quando eu vejo, eu sou sócio majoritário. Numa cooperativa não rola. Por quê? Quantas ações eu consigo comprar? Só uma. É uma por pessoa. Por quê? Porque é um modelo que está todo mundo igual. Então, assim, eu tenho R$1 milhão. Tudo bem, você tem uma ação. Eu tenho só R$50, você tem uma ação.
a gente tem a mesma quantidade. Então, seu voto com o seu 1 milhão não vale menos do que o meu. Tamo junto. Esse é o espírito da cooperativa. São pessoas que se juntam, geralmente, com a finalidade de economizar custo. Deixa eu dar um exemplo. Produtor rural. Eu planto milho na minha fazendinha, que é um sítiozinho pequenininho. Aí do lado tem o José, que tem um sítiozinho dele, que também planta milho. Do outro lado tem o João, que tem um sítiozinho para plantar milho. Aí a gente junta, nós aqui, a galera, se juntar o meu milho, outro milho, outro milho, outro milho, outro milho, não tem um monte de milho. Aí quando a gente junta, a gente consegue vender, por exemplo, um mercado grande. Porque o mercado vai falar assim, eu quero comprar 1 tonelada. Eu falei, cara, eu não produzo 1 tonelada. Eu produzo só 300 quilos. O outro produz 200, o outro produz 100. Então, todo mundo se junta, a gente consegue vender 1 tonelada. E por que tem a cooperativa? Porque aí a cooperativa vai fazer a unificação. Emite uma nota só, fatura um imposto só, abre só uma pessoa jurídica, paga só um contador. Então, você acaba economizando no custo. Monta uma única sede, às vezes essas sedes são regionais, ficam a 60, 70 quilômetros das fazendas. É uma sede para atender toda uma regionalidade. E aí você vai economizando, porque cada um está com o seu. Olha lá, características da cooperativa. O capital da cooperativa é móvel, essa é a primeira característica. É possível até mesmo que uma cooperativa não tenha capital. Ah, o que tem? Ah, não tem capital, só tem um monte de gente querendo trabalhar. Porque o capital é formado por cotas e ela se modifica conforme o sócio entra e sai. Então, numa cooperativa você pode ter no mês. Quer ver a cooperativa fácil aqui? Ó, cooperativa de cana. Você tem durante 6 meses na cooperativa de cana, um exemplo, 6, 7 mil sócios. E nos outros 6 meses, você tem 300, 400 sócios. Professor, o que aconteceu? Que em 6 meses você tinha 7 mil, nos outros 6 meses você caiu para 300. Uma coisa simples, chamada intersafra. Nos 6 meses de inverno, você tem 7 mil sócios, porque eles estão plantando cana. Eles plantam a cana para transformar no álcool que vai virar bebida. Quando que se vende a bebida? No verão. O número de vendas aumenta muito. Então, quando chega o verão, não adianta você plantar, porque no verão você tem que vender. Então, no verão, todo mundo se desassocia, vende o que tem, e aí você passa o verão com um pouco número de sócios, porque você já vendeu. Aí entra o inverno, hora de plantar. Todo mundo entra na cooperativa de novo. Então, a cooperativa ela tem esse capital flutuante, né? Se você pega um produto que está relacionado a uma safra, é isso. Ah, minha fazenda é muito fértil. 6 meses eu planto soja e 6 meses eu planto trigo. Beleza, 6 meses você fica numa cooperativa, 6 meses você fica numa outra. Estou falando 6, mas você tem safra de 4, de 2, enfim, várias safras. Safra legal para se trabalhar, safra de uva, né? Para quem mexe para exportar, para fazer vinho, né? Exportar ou vender para o mercado nacional, enfim, para fazer vinho, planta-se uva. Então, tem vários tipos, né? A cooperativa é um negócio bem bacana, bem legal. Então, capital móvel é uma primeira. Segundo, cota limitada. É aquilo que eu falei. Ah, tenho muito dinheiro, posso comprar um monte? Não pode. Não pode porque a palavra é cooperativa. Nós estamos para cooperar, não estamos para enriquecer. Você pode enriquecer dentro da sua cota. Mas você não pode, por exemplo... E aqui não está a questão monetária. Aqui está a questão de voto. Porque as cooperativas, elas são regidas por assembleias. Então, na assembleia, se você tivesse, por exemplo, várias ações, né? Várias cotas, seu voto ia valer mais, porque o voto é medido por cota. Então, cada um tem uma. Cada voto vale um. Então, aqui é uma questão de votação. Intransferibilidade. Olha que palavra feia, né? Mas aqui a ideia é o seguinte, você não pode... então faz o seguinte, o professor Daniel tem uma, o Lucas tem outra, a Ruth tem outra. Eu faço um acordo de gaveta e eles transferem as dele para mim. Não pode. A cota de uma cooperativa é intransferível. Então, cada um tem a sua, quando você sai, você perde. Você não pode deixar ela na mão de ninguém. Não é tipo assim, guarda meu lugar aí que eu já volto. Aqui não rola. Infinidade de sócios. Aqui é aquilo que eu disse para vocês, né? Não há limite. Você pode ter aqui, pode ter muitos sócios na cooperativa.
1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 600, 800. Depende do negócio, da regionalidade. Vamos falar de modelo de tributação. Como já é quase 9, a gente faz um exercíciozinho e vazones, né? Porque o horário está avançado. Bom, aqui, modelo de tributação, eu não vou entrar numa aula de direito tributário, até porque vocês vão ter aula de direito tributário na disciplina de legislação empresarial, e quem já teve a disciplina já teve a aula de direito tributário. Então, quem viu, viu, quem não viu, vai ver. Não é o ponto. O que eu queria falar para vocês aqui é basicamente da diferença entre dois modelos de tributação que vai ser útil para a gente. Professor, são só esses? De antemão. Não, gente. Tem um monte de coisa. Tem o quê? Um monte de coisa. Pergunto a vocês o que tem, o que vocês respondem? Um monte de coisa. Então, não está limitado a isso. Vocês vão lembrar, né? Tem o Simples Nacional, tem o lucro presumido, tem o lucro real, tem os impostos específicos por cada operação, as alíquotas. É um mundo isso daqui. Nós vamos ver no momento certo, na disciplina certa. Mas o que eu queria falar com vocês aqui é de uma diferença muito grosseira. A diferença entre o lucro real e o lucro presumido. O lucro real, também chamado na de contabilidade completa. O que é o lucro real? É basicamente assim: eu tenho que pagar o meu imposto. A pessoa física paga imposto, é o imposto de renda, e a pessoa jurídica também paga o imposto, que também é o imposto de renda, e outros impostos que estão envolvidos. Mas quando eu vou pagar o meu imposto, eu vou pagar o meu imposto dentro de uma alíquota. O que é a alíquota? É uma faixa de tributação. Por exemplo, vamos pegar na pessoa física para ficar mais claro para vocês entenderem. Quem aqui ganha 4 mil por ano, para ser isento? Faz isenção do IR. Acho que é 24. Ou é 24, é entre 24 e 28, tá? 28. Olha o Lucas Gabriel, 28. 28. Quem ganha até 28 mil reais por ano, vamos fazer uma conta de padeiro aqui. Vamos lá. 28 mil reais. Divide 12. 2.333. Aí a pergunta é, não precisa levantar a mão, claro, gente, não precisa se expor. Mas quem aqui ganha até R$ 2.300 por mês? Na verdade, se você ganha de salário R$ 2.300 por mês, você já se ferrou. Por quê? Porque quando chega no final do ano, você vai ganhar o 13º salário. Então, você vai ganhar esses 2.300 por mês, no final do ano você vai ganhar 2.300 a mais, já ferrou a conta, porque você já não encaixa mais. Então, na verdade, você teria que ganhar menos do que 2.300 por mês. Mas vamos fingir que não tem o 13º, só para a conta ficar fácil. Se você ganha R$ 2.300 por mês, 12 meses, então 2.300 vezes 12, você ganha R$ 27.600 por ano. Então, se você tiver um ganho anual de 27.600, quanto você vai pagar de imposto de renda? Qual vai ser o imposto que você vai ter que ir lá na Receita Federal e pagar para o governo? E aí? Cortando aqui. E aí? O imposto é 0. Você vai entrar naquela faixa de isenção. Se você superar esse valor, você vai entrar naquela faixa de 7,5%. Depois do 7,5% vem o 15%. Depois do 15%, acho que vem o 22,5%. Depois vem o teto, que é 27,5%. E acho que o 27,5% é acima de 4.600 e pouquinho, mais ou menos isso. Mas o ponto é, até 28, até 28, beleza, tá ok, tá isento. Aí de 28 até uma outra faixa, 7,5. Vamos supor que seja 28. 28 mil menos 7,5%,
R$2.100, se você ganha 28 mil no ano, R$2.100 desses 28 você vai pagar para o governo, que é o seu imposto de renda. Professor, eu ganho 4.600 por mês. 4.600 vezes 12 dá 55 mil, menos 27,5%, que já está no teto da tributação. Opa, 55 mil. Menos 27,5%, 15 mil você vai pagar para o governo. Olha que barato, mano. Você ganha 55, dos 55 você está dando 15 para o governo, imposto no teto, 27,5%. Então, assim, esse é o modelo pessoa física. Você tem a remuneração, uma parte dessa remuneração você tem que pagar imposto. Se a remuneração é pouquinha, você é isento. Se é muitinha, você paga pouquinho imposto. Se é muitão, você paga muito imposto. É um modelo escalonado e progressivo de tributação. Beleza? Ah, professor, eu sou contra. Tudo bem, não estamos aqui para discutir isso. É assim e pronto. Bom, qual que é o ponto que eu queria dizer para vocês aqui? A empresa tem a mesma coisa. Essas faixas de tributação da empresa, do IR da empresa, do imposto de renda da empresa, conforme o faturamento da empresa. E se você tributar a empresa conforme o seu faturamento, você vai estar dentro de um modelo chamado lucro real. Você calcula o lucro, vê quanto ele deu, vê que faixa ele se encaixa e faz a tributação dentro daquela faixa. Esse é o lucro real. Por outro lado, você tem um lucro presumido, que você fala assim, olha, não quero saber, não quero fazer essa conta, não quero nada. Eu quero simplesmente pagar o imposto, não quero encheção de saco. Não quero apresentar balanço, não quero apresentar nota fiscal, eu não quero apresentar absolutamente nada. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o faturamento bruto, vai aplicar a alíquota mais alta e vai te mandar uma nota de imposto. Eu trabalhei numa empresa, pra vocês terem uma ideia, essa empresa ela teve um faturamento no ano que foi acho que foi R$920 mil, o faturamento anual dela. Se ela tivesse enquadrada no lucro real, dentro de uma modal tributária tipo Simples Nacional, não precisa entender isso não, tá? Mas uma hora a gente vai entender isso. Ela ia pagar de imposto 17 mil. Só que ela faturou esse 920 enquadrada no presumido. Sabe quanto ela pagou de imposto? 80. Aí faz 80 menos 17. 80 você tira 17, ela poderia ter economizado 63 mil reais de imposto por estar enquadrada no modelo tributário errado. O modelo tributário estava errado. Enquadraram no lucro presumido. Deveria ter enquadrado no lucro real. No presumido, você não vê a conta. Você presume que foi alta e tributa no teto. Senhor, fala um tipo de empresa que faz sentido você se enquadrar no lucro presumido. Sei lá, se o tráfico de drogas fosse uma empresa legal, faria muito sentido. Esse modelo tributário não faz sentido. Geralmente é para quem gosta de fazer desvios de verba, quem não consegue justificar a operação. O senhor fala uma empresa famosa que estava enquadrada no lucro presumido. Odebrecht. Por quê? Porque você ficava pagando propina aqui, propina ali, propina ali. Você não tem como justificar isso. Então faz o seguinte, ninguém viu, fecha o olho, tributa no teto e vamos embora. Eu vou pagar mais imposto. Tudo bem, mas ninguém vai fiscalizar aqui o que eu estou fazendo. Então assim, gente, primeiro, por que nós estamos falando isso? O modelo de tributação está intimamente associado a duas coisas. Primeiro, se o modelo de tributação para a empresa representar um ônus, ela vai ter uma baixa de capital e a empresa vai contribuir menos na economia local, porque ela está sofrendo alta incidência tributária. Porém, se ela está sofrendo alta incidência tributária, o dinheiro não deixou de existir. O dinheiro só está sendo transferido. Ele está indo para onde? Para o Estado. O Estado é o pai de quem? É o pai da política pública. Então, você tem, no momento de uma alta incidência tributária, mais políticas sociais. No momento de uma baixa incidência
tributária, você tem menos políticas sociais. Então, a gente vai fazer nos próximos encontros essa análise. Parece que o imposto tá ferrando os caras. De fato está ferrando os caras, mas pode estar refrigerando uma galera. Bolsa Família, auxílio, não sei o quê. De onde sai isso? De imposto que alguém paga. Então, o enquadramento tributário refrigera uma economia social. Enquanto que uma baixa tributária deixa sem oxigênio a máquina pública para fazer política pública. Então, assim, quando a gente olha de uma maneira isolada para o negócio, você me diria com muita clareza, professor, não faz sentido colocar o cara no presumido, só faz sentido colocar o cara no real. Mas por que alguns modelos de negócio obrigatoriamente colocam o cara no presumido? Você precisa garantir a arrecadação do Estado. Porque falando de macroeconomia, você tem a moçada que está desempregada, você tem a moçada que depende de programa do governo, você tem a moçada que vai usar os elementos da máquina pública. Programa de saúde, programa de assistência disso e daquilo, enfim. Tudo o que você tem direito no sistema público. Então, assim, modelo de tributação, a gente vai fazer duas análises. É óbvio que na posição de advogado que trabalha para empresas, eu vou fazer um modelo que é melhor para a empresa. Mas numa posição macroeconômica, olhando para o mercado, olhando para a economia, de repente esse modelo não é tão ruim assim. Ele tá asfixiando um lado, mas está refrigerando o outro. E às vezes não asfixia, porque a empresa tem muito ativo, a empresa trabalha com mais-valia, né? Ela trabalha com exploração. Então, o ganho da empresa é o ganho que a gente chama de ganho escalonado. Enquanto que no modelo da máquina pública, você refrigera por política. Entendeu ou não? Essa é a diferença, basicamente, do modelo de tributação. Não vou entrar em muitos modelos, eu trouxe só esses dois, que é o lucro real e o lucro presumido, para a gente entender que, às vezes, numa leitura superficial, parece que está lesando, parece que está esfolando o cara. Mas se a gente olha, fala assim, vamos sair da caixinha, olha de cima, a gente consegue ver que a sociedade é um organismo e ela precisa ser alimentada pelo ecossistema todo, ou seja, o Estado precisa arrecadar. Por isso que existe esse modelo. Certo? Estamos de bem até aqui ou não? Ficou complexo demais? Ai, professor, não estamos de bem, não. Ou estamos? Tranquilo. Aí, ó. Ah, meus alunos são muito inteligentes, cara. Vamos fazer uma lição aqui? Assinale a alternativa que corresponde ao lucro presumido. Acabamos de falar dele, né? Vamos lá. Permite o uso da depreciação, só precisa de escriturar o livro caixa, permite a distribuição dos lucros aos sócios sem que haja incidência do IR. E aí? Qual que está certa? 1, 2, 3. Quais, né, estão certas? A de amor, B de baixinho, C de coração, D de docinho ou E de escola? Todo mundo vai de D? D de Daniel? Essa ficou fácil, né? A depreciação não é um cálculo que você faz para diminuir a incidência tributária. Eu comprei o ativo por 50 mil, só que ele não vale mais 50 mil, ele vale 30. Porque, sei lá, que ativo é esse? É um carro. Eu comprei um carro para poder fazer a logística, uma Fiorino, para poder fazer a entrega. Só que eu comprei por 50, só que ele não vale mais 50, ele vale 40 agora. Então, se ele vale 40, você não vai me tributar ele em 50, você vai me tributar ele em 40. Então, se ele depreciou, a tributação também tem que baixar. Então, você faz depreciação para diminuir a incidência tributária, certo? Amortização disso no tempo. Isso não faz sentido, porque se você está no lucro presumido, você não quer ver nada, né? Você fala, tributa aí no que você quiser. Só precisa escriturar o livro do caixa. O que é o livro de caixa? Quanto entrou, quanto saiu. É uma conta bruta, né? Que é o que a gente falou aqui, ó.
Trata-se da aplicação da alíquota do imposto com base no faturamento bruto. Então, faz sentido. E 3, permite a distribuição dos lucros aos sócios sem que haja incidência de R. Aqui é aquela coisa, né? Você paga todo mundo e ninguém precisa saber de nada. Não é que não precisa saber, já está no modelo, já está combinado. Então, eu estou pagando a galera, mas não vai ter incidência do imposto de renda, porque já está sendo retido na fonte que é a empresa. Beleza? Tranquilo? Todos acertaram? Pergunta padrão, né? Quem acertou entendeu porque acertou? Porque vocês sabem, né? Mais importante do que acertar é entender porque acertou. E aí vocês vão no para pensar e responder, aqueles que vocês fazem em casa. Como é o processo de orçamento de capital? É uma reflexão, né? Vocês vão achar esse materialzinho lá no AVA, que é uma parte que eu não coloquei aqui na aula, aí vocês conseguem. O Lucas falou assim, por aula foi ótimo, imagino que você deve estar fazendo assim, que a aula foi boa. Legal, Lucas, obrigado. Eu fico muito feliz quando o feedback de vocês é positivo, mostra que eu estou no caminho. E se vocês estão acompanhando, mostra que vocês também estão alinhados, né? E, gente, quarta-feira, né? Estamos no meio. Chegamos no meio. Temos ainda mais 2 dias da semana, muito trabalho pela frente. Desejo a vocês que tenham um restinho de semana, né? Abençoado, com bastante energia, vigor. Temos que acordar cedo amanhã para trabalhar. Estamos chegando no final desse ano, maluco, ano doido. Tomara que ele acabe logo mesmo. Mas é um prazer dividir as minhas noites de quarta-feira com vocês. Vocês sabem disso. Vocês me alegram. Eu gosto de estar com vocês aqui às quartas-feiras, dividindo um pouquinho daquilo que eu sei e com certeza também aprendendo com vocês. Um beijo no coração. Não se esqueçam, semana que vem nós temos a nossa aula de revisão. Eu vou fazer uma provocação lá no grupo, provavelmente no começo da semana que vem, para ver se a gente ajusta o horário, para a gente não ter faltas, porque já é o que vai cair na prova. Beleza? Gente, beijo no coração. Até... até sexta, né? A gente se vê sexta ainda. Até mais.